Oi, gente! Bom dia de novo, voltamos. Vamos terminar aqui a nossa aula de hoje falando um pouco mais sobre a poluição do solo. Vamos abordar agora um assunto que é a poluição por metais pesados. Metais pesados, turma, são elementos químicos do grupo dos metais, né? Como tem o ferro, o zinco, o cobre e metal. Mas os metais pesados, eles são tóxicos para os seres vivos. Por isso são chamados de metais pesados. São eles, por exemplo, o cádmio, já ouviram falar? O chumbo tenho certeza que vocês conhecem. O mercúrio, que é aquele que tinha nos termômetros antigos, o arsênio. Então, esses 4 exemplos de metais pesados, eles são encontrados nos fertilizantes e nos agrotóxicos. Logo, quando um agricultor pulveriza esses metais pesados para matar as pragas ou para fertilizar o solo, esses metais pesados ficam no solo e também podem atingir a água. Quando chove, lembrem-se que a água da chuva lava tudo e leva para os rios e para os lagos. Essas substâncias químicas, esses metais, são altamente tóxicos para os seres vivos. E, turma, quando eu falo seres vivos, eu preciso que vocês pensem nos seres microscópicos também. Adiante? Então, vamos entender um pouco sobre esses metais pesados, que são componentes tanto dos fertilizantes industriais quanto dos agrotóxicos, os venenos, tá? O mercúrio, por exemplo, gente, o mercúrio, ele é um metal líquido e ele é muito tóxico. Além disso, ele não é detectado devido à baixa concentração. Então, por exemplo, se um agricultor estiver pulverizando um agrotóxico que tenha mercúrio na composição, esse mercúrio ele é difícil de ser detectado porque ele existe em baixa quantidade no meio do agrotóxico, mas ele está lá, está poluindo. Esse mercúrio é encontrado principalmente nos fungicidas, nos pesticidas. A indústria de papel também usa mercúrio e a indústria de ouro, os garimpeiros usam o mercúrio para ajudar a encontrar o ouro. Esse mercúrio contamina o solo e contamina a água e fica intoxicando os seres vivos, mata os seres vivos. Ele é um metal, então, e como é que ele age? Ele provoca uma desintegração celular. O que é isso? O mercúrio, ele faz a célula perder a forma. Ele, como se ele estourasse a célula, ele desintegra. Se a célula morre, nós somos feitos de células, os animais também, as plantas também, tudo isso morre. Então, morre peixes, morrem moluscos, morrem pássaros, e isso ainda contamina as águas, porque aquela velha historinha, chove, a chuva lava os agrotóxicos, os fertilizantes e leva isso para os rios e para os lagos, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo para vocês aqui abaixo, que fala sobre o desastre de Minamata, onde houve um envenenamento por mercúrio lá no Japão e muitas pessoas morreram, tá? Eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem. Adiante. Deixa eu pular isso aqui. Aqui. Turminha, esses metais pesados, o mercúrio, o chumbo, o cádmio, eles acumulam-se nos tecidos. O que é isso? Uma vez que isso entra no meu corpo pela alimentação, isso fica acumulado dentro do meu corpo para o resto da vida. Por quê? Porque esses metais pesados, turma, eles não são componentes do meu corpo. Então, o meu corpo não sabe como é que elimina eles. Então, uma vez que eu como um alimento contaminado com esses metais pesados, eles ficam dentro de mim se acumulando. E um grande problema é que esses metais pesados, eles vão se concentrar nas cadeias alimentares. Isso é um processo chamado de magnificação trófica ou bioacumulação. Então, eu vou mostrar em desenhos como é que acontece essa bioacumulação, tá? Observe comigo aqui, embaixo primeiro, tá? Perceba que eu tenho aqui um celular, só para ilustrar que o celular, ele também tem metais pesados. Mas imagine que ao invés do celular, eu tenha um agrotóxico, tá bom?
Esse agrotóxico foi jogado no ambiente e ele tem metais pesados. Então, as bolinhas amarelas são os metais pesados. Imagine que a bolinha amarela é o chumbo. O chumbo é um metal pesado. Então, o agricultor estava lá cuidando da roça dele, da plantação, pulverizou um agrotóxico para matar a praga e esse agrotóxico estava cheio de bolinhas amarelas que são chumbo. Chumbo, tá? Turma, eu tô falando de molécula, é molécula de chumbo, é muito pequenininho. Isso vai ser absorvido pela plantação, certo? Então, imagine que choveu e lavou esse chumbo para a água. Então, todo esse chumbo, essas bolinhas amarelas, alcançaram a água. As plantas aquáticas absorvem o chumbo. Então, dentro da planta aquática tem uma bolinha de chumbo. Quem que se alimenta de plantas aquáticas? Os peixes herbívoros. Quando um peixe comer uma planta, ele vai adquirir um mercúrio. Mas se ele... Um mercúrio não, um chumbo. Se ele comer outra planta, aí ele vai adquirir 2 moléculas de chumbo. Se ele comer 3 plantas, dentro dele vai ter 3 moléculas de chumbo. Turma, um peixe não come uma alga só. Então, se cada um peixinho desse aqui comer 3 plantas, e dentro de cada peixinho vai ter 3 moléculas de chumbo. E essas moléculas não saem do corpo dos peixes, nem na urina, nem nas fezes, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque essas moléculas tóxicas, esses metais pesados, eles acumulam no corpo dos seres vivos. Por isso que chama bioacumulação. Bio significa vivo. E acumulação de acumular, de ficar lá, né? E aí, quando um peixe maior se alimentar de peixe pequeno, em cada peixe pequeno tem 3 moléculas de mercúrio, ó. Se esse peixe comer 3 peixes pequenos, ele vai ter dentro do corpo dele 9 moléculas de mercúrio. Estão percebendo como é que o... Gente, é chumbo, perdão. Estão percebendo como é que o chumbo vai passando pela cadeia alimentar? Agora, imagine que aqui ao invés do caixão, né, matou a pessoa, imagine que tem uma pessoa, um pescador. Esse pescador, ele pescou esses 2 peixes aqui, ó, na ponta da caneta. Quando o pescador comer esses 2 peixes, ele vai estar comendo 9, 9, 18 moléculas de mercúrio. Gente, essas moléculas ficam paradas dentro do corpo de todos esses seres vivos aqui. E aí, como os metais pesados